Sejam bem-vindos à maior e mais moderna feira 100% digital do agronegócio da Amazônia Legal. Conecta Sebrae, segundo o AgroLab Amazônia, e que jorrem rios de oportunidades nos 3 dias de realização, 14, 15 e 16 de setembro de 2021. Naveguem nessa experiência. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso evento AgroLab, no painel 7, com a temática Mapa na Amazônia, onde nós vamos ter a apresentação de alguns temas da Superintendência Federal de Agricultura no Acre. Meu nome é Malena Lima, eu sou engenheira agrônoma e trabalho atualmente no Serviço de Agricultura Familiar da Superintendência Federal do Acre. Estou atuando na moderação deste evento. Vou passar a palavra agora para o nosso Superintendente Federal de Agricultura no estado do Acre, que é médico veterinário, formado pela Universidade Paraense, pós-graduado em Saúde Pública, servidor público de carreira do Instituto Federal de Defesa Agropecuária Florestal do Estado do Acre, desde 2011. Já foi gerente regional do Baixo Acre, do Instituto Federal de Defesa Agropecuária e Florestal do Acre, e atualmente é o nosso Superintendente Federal de Agricultura. Me chamo Fernando Bortoloso. Sou médico veterinário e hoje estou como superintendente na Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Acre. E aproveito a oportunidade para dar as boas-vindas a todos que estão acompanhando este evento virtual, o AgroLab Amazônia. O Ministério da Agricultura, através da Superintendência Federal de Agricultura no Estado do Acre, desempenha um papel muito importante no desenvolvimento do Estado do Acre, pois o setor agronegócio é o que movimenta a nossa economia. A Superintendência ela possui 3 divisões técnicas. A divisão de aquicultura e pesca, que compete realizar e operacionalizar a manutenção dos registros dos pescadores, apoio à produção e beneficiamento do pescado e da aquicultura. Nós temos a divisão de desenvolvimento rural, o qual compete realizar ações de desenvolvimento ao fomento, ao setor agropecuário, nas principais cadeias produtivas no estado. Realizar o acompanhamento e avaliação de projetos para repasses de recursos da União através de convênios, termos de execuções descentralizadas e termos de fomento e parcerias, além de acompanhar a execução das políticas públicas para valorização e fomento à agricultura familiar. E, por final, temos a divisão de defesa agropecuária, a qual compete desenvolver ações de defesa sanitária, inspeção de produtos de origem animal e vegetal, fiscalização agropecuária e regularização de indústrias. O Ministério da Agricultura, ele é responsável pelas certificações sanitárias, tanto para produtos de origem vegetal quanto para animal. E tenhamos como destaque o reconhecimento do Acre como área livre de febre aftosa sem vacinação, com reconhecimento nacional, no ano de 2020, chegando, através de suas ações de defesa, a pleitear o reconhecimento internacional junto ao IE, o qual foi concedido no ano de 2021. No mais, colocamos a nossa superintendência à disposição e, dando sequência ao evento, passo a palavra para a moderadora Malena Lima. Quero agradecer a palavra do superintendente, muito obrigada pelas considerações. Vamos retornar agora para a nossa próxima apresentação, que será a apresentação da Auditora Fiscal Federal Agropecuária Cleonice Lermin, com o tema Acre, área livre de aftosa sem vacinação. Cleonice Lermin é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, com especialização em Piscicultura pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente está lotada na Superintendência Federal de Agricultura do Estado do Acre, ocupando o cargo de chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários e de Sanidade Animal, e responsável pelo Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa no Estado do Acre. E ela já trabalhou na vigilância sanitária no município de Alta Floresta do Oeste e na Agência de Defesa
Não, acho que eu falei muita coisa, melhor ter parado no estado do Acre. Peraí. Aqui? Aqui? Sim. Para mim ficar lendo assim, né? Pode deixar, pode passar? Pode. Aí. Fala daqui não parei nada, né? Cleonice Lermen é formada em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, com especialização em Psicultura pela Universidade Estadual de Maringá. Atualmente está lotada na Superintendência Federal de Agricultura no estado do Acre, ocupando o cargo de chefe do Serviço de Fiscalização de Insumos Pecuários e Saúde Animal e responsável pelo Programa Nacional de Vigilância da Febre Aftosa no estado do Acre. Saudações a todos os participantes deste evento que proporciona experiências inovadoras e peculiares. Aproveito a oportunidade para parabenizar os idealizadores e organizadores deste rico evento. Hoje o que eu trago aqui para vocês é um breve histórico da caminhada do estado do Acre para a conquista da área livre de febre aftosa sem vacinação. Os desafios da sua manutenção e as perspectivas, né, dessa conquista. Essa conquista ela é um reflexo, né, do trabalho realizado durante anos, não só a nível estadual, mas também a nível nacional. No próximo slide, né, quero demonstrar alguns pontos, né, porque a gente fosse discorrer de todas as etapas, né, desde quando nós implantamos aqui, né, as primeiras ações de combate à febre aftosa, seriam muitos acontecimentos, mas eu destaco aqui o primeiro aqui em 1950, né, que foi a primeira Conferência Nacional de Implantação, né, do programa, para a implantação do programa, e é onde foram adotadas as primeiras medidas de combate à febre aftosa. É claro que naquela época a discussão era a busca, por exemplo, de vacina, né? Então, as medidas de erradicação, né, estratégias de erradicação, elas foram colocadas aqui em 1992, né? Foi aqui, nesse momento, que se decidiu-se, né, que a vacina da febre aftosa iria ser retirada, e substituída por ações de vigilância. Então, vocês vejam aqui, de 48 anos depois, né, em 1998, nós tivemos as nossas primeiras áreas livres, né, de febre aftosa com vacinação, né, representados ali pelo estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aí você vê, né, uma evolução a cada ano. Nós tivemos alguns episódios em que houve um retrocesso nisso, com a introdução de febre aftosa, por exemplo, em 2001, no Rio Grande do Sul, né, e em 2006, ali no Mato Grosso do Sul. Né? Então, a nossa primeira, em 2007, foi a primeira ali em Santa Catarina, né, que até esse ano era o único estado que era livre de febre aftosa sem vacinação, e aí, né, culminando daí depois de 2006, né, a reconquista do status de uma boa parte aí que está em cinza, aí no ano 2006 que perderam, né, o status com o advento do foco de febre aftosa em Mato Grosso do Sul, e aí, ano a ano, a gente chegou, né, em 2018, que era o cenário, né, de todo o reconhecimento, com exceção de Santa Catarina, né, todo o restante do Brasil era Santa Catarina livre de febre aftosa sem vacinação e o restante do país livre de febre aftosa com vacinação. Nesse período, já iniciou, que está no próximo slide, né, a discussão e a elaboração desse plano estratégico do PNEFA, né, 2017 e 2026. Então, esse plano ele foi construído, foi discutido com todos os segmentos, né, envolvidos aí na cadeia, CNA, órgãos estaduais, né, então, para elaborar ações, são ao todo 102 ações. Parte dessas ações é de responsabilidade do governo federal, parte é do governo estadual, e tem também ações que é de responsabilidade da iniciativa privada, né? Então, são, assim, ações compartilhadas, todas
os entes trabalhando unidos para alcançar esse objetivo, né, que é a ampliação dessas zonas livres sem vacinação, contudo, né, se preocupando em proteger o patrimônio pecuário nacional e gerando, né, o máximo de benefício possível. No próximo slide, nós podemos verificar, então, hoje, né, depois de maio, né, que teve o reconhecimento, como que está a situação. Nós temos aqui, então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rondônia, Acre, né, partes do município de Mato Grosso e uns 13 municípios do Amazonas. Então, com reconhecimento internacional, né, de área livre de febre aftosa sem vacinação. E no outro mapa, então, também a gente pode perceber que ainda nós temos que avançar nesse processo, né, no restante do Brasil. Então, nós temos ainda o bloco 2, que é o que está em roxinho aqui, né, o bloco 3, que é do Nordeste, e um blocão, né, que envolve uma grande parte aí dos estados do Sudeste e Centro-Oeste, e que tem uma considerável movimentação, né, de rebanho e de população também, população animal. No próximo slide, é importante salientar que esse plano, né, de erradicação da febre aftosa, que eu sempre gosto de reforçar também, que não é simplesmente a retirada da vacina, né, a substituição por medidas de vigilância, ele é um plano que não é só nacional, né, ele é um plano hemisférico. E aqui a gente, só para demonstrar como é que é a situação, né, da América do Sul em relação aos status da febre aftosa. Nós temos aqui a Venezuela, que é um país que não se conhece, né, o risco lá, mas nós temos, por exemplo, aqui, que faz fronteira com o estado do Acre, particularmente, né, nós temos aqui o Peru, que é livre já há algum tempo, sem vacinação, e temos aqui na Bolívia o departamento de Pando, que também conseguiu esse status antes do Acre. Tanto pela localização geográfica do Acre, quanto pela condição sanitária igual, né, do estado, nos favorece quanto à questão comercial, né? Então, uma possibilidade a mais de abertura de mercado. Agora, falando especificamente do estado do Acre, que está no próximo slide, só para caracterizar aqui, né, então, nós temos aqui divisas aqui, né, com Amazonas e Rondônia, e fronteira, né, com o Peru ao sul e oeste, e a Bolívia a sudeste, o Acre tem uma área total de 164.123 quilômetros quadrados e uma população humana estimada, né, que saiu agora recente, de 894.470 pessoas. No próximo slide, agora que nós vamos caracterizar o rebanho, né, aqui do estado. Nesse slide, a gente vê uma evolução, né? Nós temos uma série histórica de 2010 a 2020, né, que você veja que é uma tendência de crescimento, mas dentro de uma curva esperada, e esse dado, no final do ano passado, de 2020, né, o Acre com 3.806.792 cabeças de bovinos e bubalinos. No próximo slide, a gente verifica que esse rebanho, ele está distribuído em propriedades, próximo slide. Isso. Que ele está distribuído, assim, até 100 bovinos, a gente vê que 23.576 propriedades, né, possuem até 100 bovinos, um percentual em torno de 73%. De 7.275, né, de 101 a 500 bovinos, e 1.241 propriedades acima de 501 bovinos. Então, a gente percebe que aqui a gente tem produtores pequenos, né, com uma área menor, né, com menor quantitativo de rebanho, mas hoje que a gente percebe pela valorização, né,
de quanto vale um bezerro, uma vaca hoje, que é uma fonte de renda para fixar, né, também o produtor na zona rural. No próximo slide, eu tenho detalhado aqui só, né, a gente distribuiu as outras espécies, né, então, eu tenho caprinos em torno de 10 mil, ovinos em torno de 79 mil, e suínos, né, 155.241. Quanto aos suínos, destacar que nós temos um polo aqui, né, que concentra a produção de suínos ali na região de Brasileia e Pitaciolândia, onde tem o PL, tem as granjas de terminação e tem o frigorífico, né? Então, assim, é uma área estratégica, né, como havia falado, próximo de mercados consumidores interessantes. Especificamente agora, vou falar só um pouquinho da trajetória, né, da febre aftosa no estado do Acre, né? Então, aqui em 1999, nós tivemos o último foco de febre aftosa registrado, tá? Nesse mesmo ano, o estado foi classificado como risco desconhecido, que é a primeira classificação. Nesse também, em 1999, a reestruturação do Fundepec, que é o fundo privado, né, para indenização em caso de necessidade de alguma emergência. Em 2000, iniciou, né, o início da vacinação obrigatória. Em 2000 ainda, classificação como alto risco. 2002, a gente foi classificado como risco médio. No próximo ano, já teve a criação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre, que é hoje o responsável, né, em executar muitas ações de defesa sanitária a nível de município. Em 2004, nós tivemos reconhecimento nacional. No ano seguinte, o reconhecimento internacional de área livre de febre aftosa com vacinação. E 2020, né, seguindo aí as diretrizes do plano estratégico, o reconhecimento de área livre sem vacinação nacional, e esse ano culminou aí com a entrega do certificado, né, pela OIE, de reconhecimento internacional. No próximo slide, aqui, colocar para vocês as ações que foram conduzidas em relação ao plano estratégico, né, desde quando esse plano, em 2017, que ele foi lançado, né, então nós tivemos reuniões de bloco, reuniões do grupo gestor, que cada estado no Brasil tem um grupo gestor, né, responsável por executar, gerenciar, né, essas ações. Então, também tivemos bastante reuniões desses grupos gestores. Tivemos reuniões também com os produtores rurais, que são, assim, fazem parte desse processo, tem uma importância muito grande, né, para a gente no sentido de uma notificação precoce, né, então, o serviço estadual, ele não consegue estar em todas as propriedades todo o tempo, o produtor, ele cuida dos seus animais, né, regularmente tem contato com eles, então é uma peça muito importante neste momento. Nós tivemos apoio técnico, técnicos de outros estados vieram até aqui o Acre, né, para nos ajudar, e foi muito importante nessa jornada. Nós tivemos capacitação dos técnicos para a realização dos estudos necessários, né, e demais atividades. E também convênios, né, teve repasses financeiros, que isso incrementa, né, fortalece a execução das ações. Então, em 2016 até 2019, em torno de 2 milhões, 2020 também aproximadamente nesse valor. No próximo slide, também aqui quanto a estruturação e sustentabilidade financeira, né? Então, o órgão, ele, com algumas medidas internas, né, e houve a possibilidade dessa incrementação financeira, tanto para compra de veículos, para pagamento de diárias, pagamento de combustível,
O Fundepec, nesse primeiro momento, ele foi importante porque ele reformou todos os prédios das unidades locais, né? Então, essa foi uma medida necessária para que, né, se dê condições para que o servidor, o funcionário, consiga executar as ações que são necessárias. No próximo slide, contudo, a gente tem vários desafios, né? Conseguir ser área livre de febre aftosa sem vacinação é um passo muito importante, mas a sua manutenção, né? Você editar esse ritmo, nós temos que continuar, né, fazendo todas as ações, inclusive incrementar. Então, isso é um grande desafio. No próximo slide, a gente vê, assim, quais os desafios que a gente elencou aqui. A gente tem que ter um quadro de pessoal adequado, né? A gente busca sempre otimizar as nossas atividades, mas é necessário ter um número que eu consiga realizar isso e com capacidade técnica também, né? Então, todos esses funcionários estarem engajados, estarem capacitados, né, entendendo esse novo diferencial, que eu não vou ter mais a vacina como uma ferramenta, que eu vou ter a vigilância, que eu tenho que buscar propriedades de risco, né? Então, é um novo olhar. E aí, tendo a informatização também, né, como aliada, todas as atividades que possível, né, se fizerem de forma mais rápida, mais auditável, e possibilitando análises imediatas com feedback, né, para alguma necessidade, caso não esteja sendo realizada com sucesso aquela atividade. No próximo slide, continuando a questão dos desafios, né, eu tenho que a gente ter essa questão da parceria público-privada. Essa é uma ação que ela não deve, foi nesse momento que foi só para a conquista, né, da área livre, ela tem que continuar sempre, a gente sempre insiste nessa tecla que sem o produtor rural, né, a gente não consegue, né, não tem informação toda que está no campo. Da parte das agências, né, fazer a vigilância baseada em risco, né? Então, eu não vou em qualquer propriedade, né? Eu vou naquela propriedade em que eu tenho maior risco, ou de entrada do vírus, ou da disseminação. E também um incremento do fundo de indenização, que no próximo slide, eu trouxe aqui para vocês, né, que tem a ver com a parceria público-privada, de procurar transmitir, assim, o papel do produtor rural nessa vigilância, né? Então, nós temos que, para ter essa notificação oportuna, porque quanto mais cedo né, eu detectar a doença, menor vai ser o impacto, caso haja uma introdução. A gente trabalha, né, com todas as ferramentas aí, as análises, para que isso não ocorra. Mas, caso isso venha, a gente tem que detectar o mais rápido possível, né? E, para isso, em relação ao produtor rural, a gente precisa ter que ele conheça o seu papel, ele conheça da doença, né? Ele tenha uma confiança no serviço veterinário oficial, né? Que ele tenha uma segurança nesse fundo de indenização, que ele possa notificar, né, que seus animais, que ele seja indenizado, né, por algum infortúnio que ocorrer. E nesse mapa a gente vê, assim, essas são as notificações de síndrome vesicular de 2017 a 2021 no Acre, são todas de ruminantes. Então, a gente vê que, ao todo, foram 7. Essas as notificações aqui são aquelas em que o produtor que notifica, né? A gente chama de vigilância passiva. Então, o produtor procurar o serviço veterinário oficial, como falei, ele está todos os dias, né, regularmente olhando o animal dele, né? Então, algum sintomatologia do animal babando, mancando,
né, para que ele tenha essa segurança para comunicar, porque esse número a gente busca realmente que aumente para a gente ter uma maior distribuição no estado dessas notificações, né, para que sejam, que a gente realmente esteja trabalhando forte nessa vigilância. A vigilância passiva é um ponto, né, dos componentes de vigilância. No próximo slide, para finalizar, colocar aqui que as perspectivas, né, no cenário sem vacinação, né? Então, para nós aqui, aumento do volume de exportação, a conquista de novos mercados, né? Então, aqui, por exemplo, um exemplo prático, né? Nós temos aqui o Peru, nós temos o Chile, né? Então, o Peru, por exemplo, não só tem essa restrição, né, de quanto a estados que não são livres, sem vacinação, para determinado tipo de produto, né? Então, nós temos, além de produto de origem animal, a gente tem abertura para mercados de animais vivos, né, que essa condição, ela né, ela é imperativa de estarem na mesma condição sanitária. E aí, o que a gente percebe, assim, que não é só o bovino, o balino, né, o incremento de outros sistemas, né, por exemplo, suínos a gente já tem aqui, como eu falei lá em Brasileia, mas a tendência de aumentar, a gente percebe que hoje a agricultura, né, a produção de grãos está crescendo muito aqui no estado, então uma coisa, né, sendo autossuficiente, você impulsiona essa outra área, né, a área de ovinos e caprinos, que é bem incipiente aqui, que são todos esses animais suscetíveis à febre aftosa. Então, um mercado, né, tem uma busca aí que sempre novos mercados vão aparecer. Mas o desafio é a gente fazer essa manutenção agora, né? Então, incrementar, capacitar, conversar com o produtor, conscientizar, e a gente está sempre nessa batalha. Isso é uma atividade que a gente não pode sossegar e a gente procurar sempre estar alerta para todas essas situações. É isso. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, doutora Cleonice, pela apresentação desse marco histórico que foi a retirada da vacinação da febre aftosa no nosso estado. E também quero parabenizar pelo excelente trabalho realizado, né, em conjunto com os demais parceiros. Caso nossos participantes tenham dúvidas e queiram entrar em contato com a doutora Cleonice, todas as informações estarão disponíveis no estande da superintendência. Dando continuidade ao nosso painel, teremos agora a apresentação de um outro trabalho de sucesso desenvolvido pela SFA Acre, que contribuiu para o desenvolvimento sustentável no estado, com o tema Agricultura Orgânica no Acre, apresentado por Maria Rosângela. Maria Rosângela é engenheira agrônoma formada pela Universidade Federal do Acre, é servidora pública de carreira da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio e foi cedida ao Ministério da Agricultura para ministrar cursos de horticultura e agricultura orgânica. Trabalhou 22 anos na promoção da agricultura orgânica no estado. Foi instrutora de cursos de olericultura e agricultura orgânica pelo Senar e também já foi coordenadora da Comissão de Produção Orgânica no estado do Acre. E atualmente trabalha na Divisão de Desenvolvimento Rural da Superintendência Federal de Agricultura como chefe. Minhas saudações a esse relevante evento que tem contribuído bastante com o desenvolvimento, principalmente dos estados aqui da região amazônica, né? E, através da Superintendência Federal de Agricultura, nós estamos aqui para compartilhar a nossa experiência no tocante à agricultura orgânica aqui no estado do Acre. A Superintendência Federal de Agricultura, então, Delegacia Federal de Agricultura, através de uma técnica, a doutora Denise Terezinha Flipper, em meados de 1997, foi quem preconizou a agricultura orgânica no estado do Acre, né, através de um curso. Esse curso contava com a participação de produtores, estudantes e técnicos, né? Então, a partir desse momento, foi preconizado o marco inicial da agricultura orgânica no estado do Acre, especificamente no município de Rio Branco, né? Tudo isso conduzido através da, então, delegacia, hoje, Superintendência Federal de Agricultura,
com participação especial do CREA-Acre, foi que na época, então, né, nem existia ainda o programa de agricultura orgânica dentro da esfera do Ministério da Agricultura. Creio que a SF-Acre foi a pioneira dentro do Ministério da Agricultura no tocante ao desenvolvimento das ações voltadas à agricultura orgânica, dentro das superintendências. Os agricultores, notoriamente, os iniciantes desse processo foram os produtores oriundos, especificamente do Polo Agroflorestal Benfica, né? E, além deles, né, foram também outros produtores, principalmente dos polos agroflorestais em torno de Rio Branco, né? Então, na época, foi feita uma sondagem, uma pesquisa a campo, né, para ver o nível de produto químico que esses produtores estavam usando, né? E, em seguida, houve capacitações e foi dado, então, início a esse processo da agricultura orgânica. A feira orgânica, né, ela foi inaugurada no município de Rio Branco, em meados de 1998, né, foi a primeira feira orgânica aqui na nossa capital, no nosso estado. Então, essa feira, ela contou principalmente com os produtores, claro, né, que são os protagonistas do movimento, né, da agricultura orgânica, e também, especificamente, nós queremos aqui destacar a importância daquela época, além do CREA, né, que deu essa grande contribuição, também, né, na Secretaria de Agricultura do município daquela época, através da doutora Vânia, né, que na época ela era secretária, então ela ajudou muito nesse processo. Então, foi criada a primeira feira. Então, foi assim, esse marco histórico, né, que aconteceu aqui no nosso município, na nossa capital, aqui em Rio Branco. A superintendência, até então, ela tomou para si, através da nossa técnica, né, a doutora Denise Terezinha Flipper, como eu comentei anteriormente, a superintendência ela tomou para si essa questão da agricultura orgânica. E daí, então, a partir desses meados de 97, com a inauguração da feira, a superintendência, ela adotou, através da SFA-Acre, né, oferecer à comunidade palestras, dias de cursos, dias de campo, oficinas, né, e aí, em meados de 2004 para frente, surgiu as Semanas de Agricultura Orgânica, né, que são a promoção que acontece em todo o país, né? Mas a agricultura orgânica aqui no Acre, né, a superintendência ela passou a ser referência, né? Até mesmo porque na época era muito poucos recursos, não existiam esses recursos. Foi um esforço feito tanto institucional, como também, principalmente, com a consciência dos produtores, a vontade desses produtores produzir, ofertar, uma nova forma de produzir, né? Uma forma de produzir que não agredisse ao meio ambiente, né? Com todo esse respeito, tanto ambiental quanto a questão do ser humano mesmo, porque as pessoas, né, estavam já adoecendo muito, começaram a surgir as doenças cancerígenas, dentre outras, né? Então, a agricultura orgânica, no Ministério da Agricultura, através da Superintendência Federal do Acre, ela trabalhou tanto na questão do contexto da produção, como uma nova forma de se produzir, né, resgatar toda essa forma de produzir, sem alguns insumos químicos, sem agredir tanto ao meio ambiente, como também teve a questão social, porque não se trabalhava, o nosso público-alvo sempre foi o produtor orgânico, né, o produtor, aliás, especificamente na questão do orgânico, o produtor orgânico, mas isso se estendeu, ele tomou uma proporção que também atingiu a questão social. Então, a superintendência, através de algumas instituições, e cito aqui o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAAC, que foi um parceiro muito importante para que a superintendência pudesse atingir todos os 22 municípios do nosso estado, né? E que a gente pudesse estar levando a esses municípios as capacitações, os intercâmbios entre os produtores, né? E também
foi ofertado esse trabalho no tocante à agricultura orgânica para os dependentes químicos, né, nas próprias penitenciárias, né, a questão da socialização. Então, teve todo esse cunho social também. Esses cursos aqui, né, esses slides, né, então aqui a gente está retratando o que foi falado anteriormente. Foi um curso em 2000, um curso com uma parceria com o Senac, assim como os muitos que foram ofertados em todos os municípios aqui do estado, né, esse curso foi no município de Tarauacá. Então, essas capacitações, elas foram muito importantes, tanto para disseminar os conhecimentos, como também para fortalecer através das instituições. A gente sempre teve o cuidado de atingir não só as pessoas que nos procuravam, não só os produtores, mas todo tipo de comunidade, como eu já falei. Então, aqui a gente está retratando, mostrando alguns cursos, alguns dias de campo, né, por produtores rurais, onde muitas vezes nós íamos, né, eu e os técnicos, nossos técnicos da SFA Acre, né, geralmente esses técnicos, assim como eu, eram os técnicos cedidos do Estado, são funcionários do Estado, né, uma grande parceria que a superintendência tem ainda até hoje um termo de cooperação com o Estado do Acre, né, onde eu e outros colegas também estamos até hoje lá prestando serviço, e fomos cedidos para a SFA justamente para trabalhar essa questão do orgânico, né. Então, a gente, não só a questão do Senar foi importante, como todas as instituições. E aí eu aproveito aqui também para citar, não é bom a gente estar citando nome, porque às vezes a gente acaba esquecendo alguém, né? Mas, assim, também foi muito importante a parceria com o Sebrae Acre, onde foi possível nós fortalecermos, principalmente a questão da Semana do Alimento Orgânico. E aí nós tivemos um grupo de produtores orgânicos, eles não são um grupo grande, até mesmo porque você sabe que produzir organicamente, né, requer alguns princípios, né, não é tão fácil. Então, o que acontece? Então, nós precisávamos de apoio institucional, e aí foi criada a Comissão da Produção Orgânica, onde justamente nós temos a contribuição de todas as instituições, os órgãos governamentais, como também os órgãos não governamentais, do qual também eu gostaria aqui também de citar uma da instituição que sempre está colaborando conosco ao longo desses anos, né, o IFAC aqui, o Instituto Federal aqui do Acre, também é um parceiro muito interessante, né, que dá uma contribuição muito grande, né, nesse tocante ao desenvolvimento da agricultura orgânica aqui no nosso estado, bem como a Secretaria de Agricultura, até mesmo porque eles são os responsáveis pelas feiras. Por isso que é importante, né, a Comissão da Produção Orgânica, porque cada instituição vai atuar dentro do que lhe compete à sua instituição, promovendo o desenvolvimento da agricultura orgânica no âmbito dos seus estados, né? A implantação da agricultura orgânica, como eu falei anteriormente, ela foi em 97, né, e até hoje, né, 2021, mesmo com a pandemia, que nós estamos ainda passando esse processo de pandemia, né, já quase com a imunização completa, né, do povo brasileiro, mas ainda faltando muito para a questão da segunda dose, mas, assim, mesmo com a pandemia, né, houve, claro, que o recuo, houve os prejuízos por conta disso, mas até hoje, alguns produtores ainda continuam lá, outros buscaram outras formas de comercialização durante o período da pandemia, mas a agricultura orgânica aqui no estado do Acre, especificamente no município de Rio Branco, onde ela se consolidou, vamos dizer assim, mais fortemente, né, ela foi de grande valia, porque com o advento desses cursos, com a ajuda de o apoio, né, das instituições, dos produtores, dos órgãos também não governamentais, né, a gente pôde, muitas comunidades,
né? Eu mesmo tive a oportunidade, a grata satisfação de participar desses municípios mais distantes, porque quem mora aqui na Amazônia, quem conhece a Amazônia sabe que não é fácil nós percorrermos, né, os municípios, tem os municípios que ficam muito isolados, né? Nós temos casos aqui de municípios que só vão ou via fluvial ou via aérea. Então, era uma oportunidade da gente estar chegando nessas comunidades. E o mais importante, se hoje, né, daqui a pouco, mais tarde, vai ter relato de filhos de produtores, é que podemos, através da superintendência de todas as instituições que constituem a Comissão da Produção Orgânica, né, o que aconteceu, qual foi o avanço, qual foi o impacto que esse programa de agricultura orgânica teve para o Estado e para os municípios, né? O forte mesmo aqui no Acre, que através da superintendência, ainda é a questão do fomento. Nós temos poucos produtores ainda cadastrados como os produtores orgânicos, porém, o forte mesmo foi e continua sendo ainda o fomento, porque, como eu falei anteriormente, né, a maioria desses produtores que estavam lá, isolados, né, através da superintendência e seus parceiros, chegamos lá com os cursos, com os intercâmbios, através da Semana de Orgânico, fazendo intercâmbio entre produtores, produtores saindo do seu município, aqui de Rio Branco, indo aos outros municípios, conhecer a realidade dos outros produtores, né? Esse slide, ele contempla, em 1999, a cerimônia de assinatura do protocolo institucional para o estabelecimento da agricultura orgânica do Estado do Acre, né, que foi feito, inclusive, no SEBRAE aqui, SEBRAE Acre, né, contando com 22 instituições. Naquela época ainda não existia as comissões de produção orgânica, né, ainda não tinha, mas a SFA, né, teve todo esse cuidado de fazer esse protocolo, de convidar as instituições, de fortalecer, de somar força para promover o desenvolvimento da agricultura orgânica aqui no nosso estado. A SFA Acre também, aqui dentro do Estado, ela passou a ser, vamos dizer assim, a ser convidada, né, a ser vista como uma referência nesse trabalho que a gente desenvolveu, né, foi pioneira através da doutora Denise, né, o Antônio Barbosa de Souza, né, o nosso querido Zuma. Eu gosto sempre de citar, porque foram pessoas muito importantes no contexto, né, do tema de agricultura orgânica aqui no nosso estado. Então, o Ministério, através da superintendência, era convidado a participar de evento. Esse slide aqui mesmo foi um evento que fomos mostrar, né, lá em Roraima, né, o trabalho que estava sendo aqui executado aqui pela superintendência, né, no tocante à agricultura orgânica. Então, aqui a gente está falando um pouquinho, né, do marco, da lei, né, porque foi essa lei que fez toda a diferença, foi o marco legal mesmo, né, da questão da agricultura orgânica, né, e em 2004 foi realizada a primeira Semana de Alimentos Orgânicos, né, em todo o país, e aqui de prontimão, né, a gente quer também estender a nossa gratidão, né, a coordenação, né, da agricultura orgânica, né, do Ministério da Agricultura, né, do nosso querido doutor Rogério Dias, que foi coordenador por muito tempo da agricultura orgânica, hoje na pessoa da nossa coordenadora nacional, da Virgínia, né, que foram pessoas assim que deram sempre muito apoio, né? Então, se o nosso trabalho chegou até hoje, até aqui, né, embora a gente precise fazer muita coisa ainda, né, principalmente agora com essa advento da pandemia, ficou muita coisa parada, a gente precisa estar atualizando muitas coisas, mas assim a gente quer agradecer o apoio que sempre tivemos, né, para estar fortalecendo esse movimento tão bonito, né, que é a agricultura orgânica.
Em 2003, uma coisa muito importante também foi criada a ACS Amazônia, que é a Associação de Certificação Participativa da Amazônia. Então, né, a ACS ela foi muito importante, continua sendo muito importante, porque justamente é quem faz todo esse trabalho, né, de organismo de controle social, que hoje nós temos esses cadastros de produtores orgânicos que nós temos através da SFA. O organismo de controle social é feito justamente pela ACS Amazônia. A feira, né, ela foi inaugurada em 98 e depois ela foi reinaugurada, porque cada ano que se passa, né, a gente sabe que as políticas públicas sofrem cortes, sofrem mudanças, né? Então, houve em 2003 essa reinauguração, né, principalmente com o objetivo de fortalecer ainda mais, né, a questão da agricultura orgânica no estado do Acre. A superintendência, através do Ministério da Agricultura, também participou do programa Banco Comunitário de Semente e Adubos Verdes. Esse programa ele foi muito importante, porque justamente ele veio trabalhar a questão da recuperação de solos degradados. Então, aqui no estado do Acre, né, houve uma época em que não só a superintendência, através do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, mas também o estado do Acre, teve uma época que o estado do Acre intensificou muito o programa de sementes, né, de adubos verdes, com o intuito de recuperar áreas degradadas, né, áreas que tiveram pasto por muitos anos e que não estavam aptas ao cultivo da agricultura. Então, o Ministério da Agricultura lançou esse programa Banco Comunitário de Semente e Adubos Verdes, onde foi distribuído várias espécies de sementes, dentre elas a mucuna preta, feijão guandu, né, feijão de porco, entre outros. E o interessante desse banco de sementes, o diferencial dele, é que esses produtores, essas associações de produtores interessadas, eles não devolviam, eles pegavam essas sementes e não devolviam essas sementes para a superintendência, elas devolviam para outros produtores, para que eles tivessem acesso a essas sementes e pudessem também estar recuperando as suas áreas degradadas. Nós tivemos aqui vários eventos, né? Essa aí é uma das semanas de alimento orgânico, tivemos a experiência de ir ao shopping, né? Aqui em Rio Branco a gente só tem um shopping, né? E tivemos essa experiência de estar levando os produtores, né, para a feira, para ver como que aquele público do shopping, né, vamos dizer assim, participava dessa feira, o que eles acharam dessa feira. E foi um sucesso, né, foi uma semana diferente, né, inclusive aqui eu quero também falar a respeito de duas pessoas também que participaram desse evento em especial, que foi o Gregory Santiago, né, um colega que participou muito também com a gente aqui no Acre, e o Augusto Simões, que foi uma pessoa também muito importante aqui no desenvolvimento, aqui através da superintendência. Tá? Então, aqui, esses slides retratam algumas semanas de orgânico, intercâmbios, né? Coisas muito importantes para estar havendo esse contato, né? Essa troca de experiência entre os produtores, os técnicos, né? E os demais interessados no assunto. A feira orgânica, né? Ela ao longo do tempo, né? Ela foi ficando pequena, né? Para a adesão de outros produtores. Então, através de algumas instituições, e aqui eu cito mais uma vez o Instituto Federal, né, na pessoa da professora Joana Dias, que foi assim, uma grande incentivadora, que não mediu esforço, a nossa querida reitora Rosana também, a Embrapa, né, várias instituições, porque a gente nunca faz nada sozinho, né, a gente sempre faz as coisas com parcerias. Então, essas parcerias são sempre importantes para que a gente esteja melhorando. E aqui a gente apresenta aqui a ACS Amazônia, nessa feira, um espaço que foi também muito bem aceito por parte
das pessoas que vão ali, que fazem suas caminhadas, no Horto Florestal, aqui de Rio Branco, né? E aqui foi a inauguração da feira, onde, na oportunidade, o nosso superintendente, o doutor Fernando Bortoloso, também através da nossa divisão de desenvolvimento rural, através do serviço de agricultura familiar, na pessoa da minha colega Malena, né? E com o apoio, claro, da coordenação, na pessoa da doutora Virgínia Lira, né? Fizeram esse evento, né? E, na oportunidade, foi possível distribuir alguns materiais que iam ajudar, né, esses produtores a melhorar a comercialização, o armazenamento dos produtos deles. Essa foto aqui é das dependências da superintendência. Até hoje, né, nós tínhamos uma horta experimental, até hoje é de praxe pegar os restos vegetais das árvores que ficam nas dependências da superintendência, né, e aí gera esse composto que está apresentado aqui. Eu quero agradecer, né, em nome da superintendência, essa rica oportunidade, a gente está passando um pouquinho aqui da experiência da superintendência, juntamente com todas as instituições governamentais e não governamentais, e principalmente os atores principais, que são os nossos queridos e guerreiros produtores orgânicos, né, e nos colocamos à disposição para eventuais esclarecimentos. E venham, quem não conhece o Acre, venha conhecer o Acre, venha conhecer a nossa feira, venha conhecer os nossos produtores orgânicos. Nós estamos de braços abertos aqui, através da Superintendência e da Divisão de Desenvolvimento Rural. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos. Muito obrigada, doutora Maria Rosângela, por compartilhar um pouco dos seus 22 anos de trabalho, um trabalho magnífico, né, que impactou e contribuiu para a melhoria da qualidade de vida de diversas famílias no meio rural. E falando em melhoria de qualidade de vida, né, vamos convidar agora, como participação especial nesse painel do trabalho da agricultura orgânica, Daniel Iberê, para compartilhar um pouco da sua experiência, né, no ponto de vista de filhos de produtor que trabalham na agricultura orgânica, os impactos que a aderência desse estilo de produção teve na vida deles. Daniel Iberê Alves é um indígena do povo Guarani, filho de Marlinda, produtora orgânica do Polo Benfica, um dos pioneiros, né, da agricultura orgânica. Ele é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Universidade de Brasília e mestre do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, na área de concentração de Política, Desenvolvimento e Sociedade. Então, olá a todas, todos e todes, gratidão pelo convite. Quero começar essas palavras fazendo uma homenagem especial aos meus pais, à minha mãe Marlinda, do povo Marubo, ao meu pai Pajé Caraíta Taindi, Miguel Jorge, e a todas e todos e todas os pequenos agricultores desse imenso continente que insistem e resistem semeando sementes de liberdade nas primaveras de todos os mundos. A essas pessoas simples, gente comum, que eu rendo as minhas homenagens e a elas eu dirijo as palavras do meu povo, as palavras que pretendo caminharem juntos com os saberes dos povos originários. Os pequenos agricultores são aqueles que, de fato, produzem nesse país. E sobre isso eu pretendo falar daqui a pouco. Mas antes disso, eu preciso dizer o seguinte: a agricultura orgânica ela não é apenas um modo de produção. A agricultura orgânica é uma filosofia de vida, é uma escolha. A agricultura orgânica é a escolha de quem optou pela vida coletiva, pelo respeito à diversidade, pelo respeito ao menor dos seres e a todas as formas de ser, de estar, de viver e sentir nesse mundo. A agricultura orgânica, por tudo isso, ela bebe em saberes que são anteriores ao nome. A agricultura orgânica, ela bebe nos saberes dos povos originários,
dos povos indígenas, que milenarmente semearam esses mundos todos, que milenarmente semearam as diversidades. E isso é importante que seja dito, porque hoje, nesse momento, enquanto eu vos falo, nós estamos enfrentando algo que pode ser crucial para o respeito dos povos originários, que é o projeto de lei 490. E dizer desses povos que caminham com pés descalços, um mundo repleto de latifúndios, que insistem e resistem em semear, em colher e plantar mundos diferentes, que insistem em respeitar a vida de todas e todos nós, que insistem em dizer que não é alimento apenas aquilo que a boca come, é alimento aquilo que o nariz inala, é alimento aquilo que o ouvido absorve, é alimento as palavras verdadeiras, os cantos originários e, por que não dizer, os sons dos rios e as águas puras são nosso alimento. E é nosso dever desde sempre respeitar aquilo que tão fortemente tem sido nos oferecido. A escolha por ser um produtor orgânico, um agricultor, não é uma escolha fácil. A escolha por ser um agricultor orgânico é a escolha por uma posição no mundo. Uma posição em um mundo, se nós falarmos do Brasil, um mundo repleto de latifúndios. Metade desse país é um grande latifúndio. Ser orgânico é desafiá-lo. Ser orgânico é desafiar a semente que vem junto, contaminada com sangue de genocídio, com a transgenia, com a imposição de uma forma de ser no mundo que não é a maneira nossa. Nós nunca pensamos em dar alimento a um parente, a uma criança, a um familiar, a alguém que nós não conhecemos, com algo que esteja contaminado. Nós zelamos pela diversidade. Nós zelamos pelas diversidades das plantas, dos seres, dos lugares, dos jeitos, dos sujeitos. Então eu paro agora e dou um tchau? Não. Quanto tempo eu falo? 5 minutos. Mais 5. Tá, então vamos lá. Então tem algumas coisas que eu gostaria de dizer. Eu sei que o tempo é bastante curto e não quero passar nesse tempo. Preciso dizer a vocês o seguinte: 70% da produção desse país é de pequenos agricultores, da comunidade da agricultura familiar. 70%. 83% dos trabalhadores são provenientes da agricultura familiar. Quem coloca alimento saudável, principalmente nesses tempos de pandemia, na mesa de cada uma e cada um dos brasileiros, são os pequenos agricultores. Se são orgânicos, melhor ainda. Mesmo assim, o orçamento de 2020 fala de 31 bilhões pelo Pronaf para a pequena agricultura, ao passo que o agronegócio recebe 225 bilhões. Então, nós estamos em uma guerra de perspectiva de mundo. Nós acreditamos em um mundo em que nós possamos comer o próprio alimento. Nós acreditamos em um mundo livre da transgenia. Nós acreditamos em um mundo em que nós possamos, de fato, ver a pluralidade e a vida em todos os lugares. E fazemos isso a despeito do latifúndio, fazemos isso a despeito da pata do boi, fazemos isso a despeito das políticas que não nos querem, que não nos veem e que nunca nos quiseram por perto. Nós preservamos, em todos os lugares que nós estamos, pequenos agricultores, indígenas, os espaços em que nós vivemos. Um espaço da reforma agrária, um espaço de uma comunidade indígena, é uma ilha cercada de latifúndio por todos os lados. Então, nós enfrentamos com os nossos corpos franzinos, nós enfrentamos com os limites de nosso caminhar esse mundo que não nos quer.
Então, o nosso convite é um convite que é coletivo e se estende a todas e cada um de vocês. Um convite que se estende aos vossos corações e busca falar com o mais profundo de cada uma e de cada um de vocês. É o convite para um mundo em que nós possamos, de fato, conviver. Um mundo em que caibam vários mundos. Um mundo em que nós, todas e todos nós, possamos observar uma planta, reconhecê-la, respeitá-la e nos alimentarmos sem, com isso, estarmos magoando o nosso grande solo sagrado. E um convite a que todas e todos nós continuamos preservando os poucos espaços que nós temos, semeando sementes de diversidade, semeando sementes de liberdade nas primaveras de todos os mundos. Gratidão a todas e todos, essas são as minhas palavras, peço perdão se ofendi alguém, elas foram ditas. ABDVT, AEVT. Começou. Quero agradecer, né, obrigada, Iberê, por compartilhar seus ideais e suas experiências. Acredito ser de grande valia para todos que estamos assistindo, né? Quero agradecer também todos os colegas que vieram aqui apresentar um pouco do trabalho de sucesso que foi desenvolvido pela SFA. Agradecer também a todos os participantes por nos assistirem nesse momento. E quero falar que estamos à disposição para todos os pequenos, grandes e médios agricultores, os agricultores familiares, né, principalmente eu à frente do Serviço de Agricultura Familiar, estou de portas abertas para recebê-los e apresentar todos os nossos projetos e programas. E caso queiram entrar em contato com a Superintendência Federal de Agricultura do Acre, é só clicar lá no nosso stand no evento AgroLab.